Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar nesse texto é que Joabe e Abissai confiaram na sabedoria, né? Eles confiaram na sabedoria. Perceba aí que na leitura que nós fizemos, eles tinham um plano, eles tinham uma estratégia. Eles colocaram na linha de frente os mais hábeis, os mais fortes, os mais valentes, né? Aqueles mais preparados. E os demais iriam ficar na parte de trás. Os demais iam proteger a retaguarda. E para evitar um rompimento da linha de defesa, eles também tiveram uma outra estratégia, né? Um grupo socorreria o outro, se fosse necessário, né? Nós vimos aí que aí se um lado ficasse ruim o outro, um chamava pelo outro para ajudar ali. Então esse era o plano, a estratégia, o plano que eles tinham para vencer. Então a gente vê que isso mostra sabedoria. A sabedoria porque eles sabiam o que estavam fazendo, eram homens de batalha, eram homens que tinham experiência, né, nisso que faziam. Eles conheciam a força dos seus soldados, eles sabiam quem ficaria à frente, quem ficaria, né, na parte da retaguarda. Eles sabiam a capacidade do combate que o exército deles tinha. Então, tudo isso é sabedoria. Tudo isso eles conheciam, tinham esse conhecimento para montar essa estratégia e para poderem sair bem sucedidos daquela batalha. Então, tudo isso é sabedoria. O plano, a estratégia, a forma de organizar os soldados, de coordenar o combate, mostra a sabedoria humana, sabedoria do ofício deles, daquilo que Deus capacitou eles a fazerem. Eles tinham esse entendimento e eles confiavam naquilo que conheciam, naquilo que era a prática deles, naquilo que eles sabiam. Eles tinham confiança na sabedoria, no plano que eles traçaram. Eles confiaram na sabedoria que Deus havia dado referente ao seu trabalho. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A confiança na sabedoria, segundo essa palavra, esse versículo, né, lá em Provérbios, ela pode nos trazer proteção. A sabedoria traz proteção, traz o cuidado com a nossa vida. Você está confiando na sabedoria? Você tem confiado na sua sabedoria, no seu trabalho, no ofício que Deus entregou na sua mão? Você tem confiado na sabedoria como mãe, como pai, como filho? Você tem confiado na sabedoria que Deus tem dado a você, no entendimento, no conhecimento que Deus tem te dado, na inteligência para você conquistar as coisas, nos seus estudos? Você tem confiado nessa sabedoria? Você está confiando nessa sabedoria, na sabedoria para se proteger nessa pandemia? Nós vemos aí a sabedoria dos médicos, a sabedoria dos cientistas, as orientações que nós recebemos para nos proteger da contaminação desse vírus é sabedoria. E o que você tem feito com essa sabedoria? Você tem confiado nessa sabedoria ou você ainda não está acreditando muito, né? Que todos esses cuidados são necessários para que não haja contaminação. Então, nós precisamos confiar na sabedoria. Precisamos ter o entendimento que o conhecimento, um conhecimento que a gente tem, a gente precisa usá-lo ao nosso favor. Tirar proveito desse conhecimento para que a nossa vida, para que nós possamos ser poupados, para que a nossa vida seja bem cuidada. O conhecimento Deus dá ao homem justamente para isso, para o nosso bem, para que nós possamos saber usá-lo e usá-lo para o nosso bem, para o nosso benefício. Então nós devemos confiar. Há um outro texto muito usado também quando se fala de sabedoria, que nós conhecemos bem, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança no rosto e ser-lhe-á dada. Então, essa semana mesmo, aqui em casa, nós estávamos falando sobre isso, né? Eu estava lendo esse versículo, comentei esse versículo com a Melissa. Ela estava em semana de provas, né? E eu disse a ela, olha, peça sabedoria a Deus, porque essa é uma oração que a gente já sabe a resposta. A oração que a gente já sabe que Deus vai dizer sim. A Bíblia diz que Ele dá. Ele dá todo aquele que pedir, todo conhecimento, toda inteligência vem da mão de Deus. Vem de Deus e você pode pedir que Ele dá. Então nós precisamos de sabedoria para viver. A música antiga, né, do Roberto Carlos, que diz que é preciso saber viver. E nós, para sabermos viver, precisamos de sabedoria. E essa sabedoria vinda de Deus ainda é muito melhor para a nossa vida, né? Então, peça a Deus a sabedoria, peça a Deus para que você confie nessa sabedoria que Ele tem te entregado, que Ele tem te dado, para que as suas dificuldades sejam resolvidas e sejam vencidas na sabedoria que Deus te dá.